Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. A coincidência entre Moreno e Adam Miller. Em A Improvisação como Arte, Edgar Landgraf apresenta também a teoria da comédia universal, proposta pelo filósofo alemão Adam Miller em 1806. Segundo Landgraf, Miller prevê que essa comédia universal vai revelar a liberdade divina da humanidade e conduzirá à democratização do teatro e da sociedade. Para que isso ocorra, o filósofo propõe o retorno ao teatro da improvisação. Pela semelhança entre as ideias desse representante do romantismo alemão e as experiências de Moreno, mais de 100 anos depois, vale a pena reproduzir parte das formulações de Miller expostas em seus escritos críticos e retomadas por Landgraf. O filósofo imagina um tempo no qual a vida real no auditório e a vida idealista no palco estarão tão conformes, afirma Miller, que os atores simplesmente estabelecem o tom para um grande diálogo que se produz entre a audiência e o palco. Segundo Landgraf, Miller dá o exemplo do público vienense, que criou e nutriu seus próprios personagens de comédia, como Casper, Tadal, Titel, com a esperança de que um dia a Alemanha tenha a capacidade de produzir tal comédia universal. Verdade seja dita, o autor anônimo de Das Theater também faz referência a Casper, herdeiro do Hanswurst, do Teatro Popular de Viena, como um dos tipos recorrentes do teatro de marionetes. Landgraf comenta que as peças e novelas do período romântico, conhecidas por sua ênfase na espontaneidade e na criatividade, faziam constante referência à improvisação. Ele explica que seus autores adotavam os elementos da comédia dell'arte, apresentando situações que obrigavam os personagens a improvisar, no sentido mais amplo do termo, atuar espontaneamente em circunstâncias inesperadas. Landgraf afirma que essas obras utilizavam também o que ele chama de improvisação no palco, ou seja, com o fim de criar a aparência de espontaneidade, simulando que as ações no palco não estão seguindo um roteiro, mas são reações ad hoc às circunstâncias imprevistas. É importante destacar que o romantismo, que a britânica define como atitude ou orientação intelectual que caracteriza muitas obras da literatura, da pintura, da música, da arquitetura, da crítica e da historiografia na civilização ocidental, abarca um período que se estende entre fins do século XVIII e a metade do século XIX. No caso da Alemanha, a enciclopédia apresenta o romantismo alemão no âmbito do teatro, observando que surgiu nesse país nas primeiras décadas do século XIX e que 50 anos depois ainda era forte. No tópico Repensando o Espaço do Teatro, Landgraf informa que no centro da descrição feita por Miller de seu conceito de comédia universal está o diálogo entre a audiência e o palco. Para esse representante do romantismo alemão, o diálogo é o que distingue a comédia da tragédia monologal. Segundo Landgraf, em seu Schriften, Miller afirma que, na comédia, tudo está relacionado diretamente ao público, enquanto, na tragédia, só indiretamente, acrescentando ser por isso que a comédia possui uma natureza mais dialógica e democrática. Tentando explicar mais detidamente o ponto de vista de Miller, Landgraf comenta: o diálogo define a temporalidade da comédia, orientando-a para o presente. Também estrutura o processo criativo, redefinindo as relações entre o artista e a obra, mediante a inclusão de contribuições dos atores e do público. Por último, o diálogo recodifica o espaço teatral, o que permite à plateia figurar também como palco e o palco como plateia. As três características estão interconectadas, forjando o que Miller chama de união entre a vida real e a vida idealista. Na literatura psicodramática, não parece haver qualquer evidência de que Moreno tenha lido Adam Miller, mas a coincidência entre os pontos de vista dos dois pensadores é patente, tanto no que se refere à relação entre atores e público, como na união entre o que Moreno chama de vida e vida psicodramática.
Além disso, comenta Landgraf, o repensar do espaço teatral é visto por Miller como um elemento central da comédia romântica. O filósofo alemão singulariza a figura de Arlequim na comédia dell'arte como o representante do público no palco, tradição que Miller observa nas comédias de Ludwig Tieck. Segundo informa a britânica, o escritor alemão Tieck, um verdadeiro inovador na primeira metade do século XIX, advoga por uma atuação realista na plataforma do palco e defendia o palco aberto com a convicção de que o realismo pictórico destrói a verdadeira ilusão do teatro. Landgraf conta que Tieck não só desempenhava personagens individuais que representavam o público, mas também construía um segundo palco menor no palco grande, o que contava com o seu próprio público mais reduzido.